Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós temos estudado como se tornar um cristão e descobrimos no estudo anterior o que o cristianismo não é e também vimos o que o cristianismo é. Essas duas facetas nos apresentam o que Cristo fez por nós. Mas no estudo de hoje, nós vamos ver a nossa resposta em relação a Cristo. Nós vamos ver o nosso compromisso com Cristo. Vimos que, em sua essência, o cristianismo é o próprio Cristo. É um relacionamento pessoal com Cristo, como nosso Salvador, Senhor e amigo. Mas alguém pode se comprometer assim com Ele? Vou sugerir 4 passos que devemos tomar: admitir, crer, considerar e fazer. O primeiro passo é algo a admitir. O nosso primeiro passo deve ser admitir que nós somos pecadores e precisamos de um Salvador. Por pecado, a Bíblia quer dizer egocentrismo. A ordem de Deus é que o amemos em primeiro lugar, depois o nosso próximo e por último a nós mesmos. O pecado consiste precisamente em se inverter esta ordem. Pecado é colocar nós em primeiro lugar, depois o nosso próximo. E quando nos convier, Deus em algum lugar remoto. Em vez de amar a Deus com todo o nosso ser, nós nos rebelamos contra Ele e seguimos o nosso próprio caminho. Em vez de amar e servir o nosso próximo, nós, por egoísmo, alimentamos os nossos próprios interesses. E quando vêm os nossos melhores momentos e nos damos consciência disso, ficamos profundamente envergonhados. Além do mais, o nosso pecado nos separa de Deus, pois Ele é absolutamente puro e santo. Deus não pode conviver com o mal, nem olhar para Ele, nem aquecer-se com Ele. A Bíblia descreve Deus, pois Ele é absolutamente puro e santo. A Bíblia descreve Deus como uma luz ofuscante e um fogo consumidor. Então a sua ira, que longe de ser uma espécie de malícia pessoal, consiste na sua justa hostilidade em relação ao pecado. Essa ira de Deus então cai sobre nós. Como consequência, o que nos mais necessitamos é de um Salvador, que possa vencer o abismo que existe entre nós e Deus, já que as pontes que nós mesmos tenhamos construído não alcançaram a outra margem. Nós precisamos do perdão de Deus e de um começo novo. Dos 4 passos, o primeiro é provavelmente o mais difícil de tomar, porque nós o consideramos humilhante. Preferimos confiar em nós mesmos, consolidar nossa autoestima e insistir em tentar dar conta de tudo sozinhos. Com essa atitude, nunca chegaremos a Cristo. Como ele mesmo disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, isto é, os que se consideram justos, mas pecadores. Marcos 2,17. Em outras palavras, assim como não vamos ao médico a não ser que estejamos doentes e admitamos isso, também não iremos a Cristo a não ser que sejamos pecadores e admitamos essa realidade. A recusa orgulhosa de reconhecer isso já manteve mais gente fora do reino de Deus do que qualquer outra coisa. Nós temos de nos humilhar e admitir que salvar a nós mesmos é algo impossível. A segunda coisa, precisamos de algo para crer. Precisamos crer que Jesus Cristo é justamente o Salvador que nós acabamos de admitir que precisávamos. De fato, Ele é o único que tem as condições necessárias para salvar pecadores em virtude de quem Ele é e do que Ele fez. Quem é Ele? Ele é o eterno Filho de Deus, que se tornou humano em Jesus de Nazaré, e é o único e exclusivo Deus homem. O que Ele fez?
depois de um ministério público caracterizado por um serviço abnegado, foi por vontade própria a Jerusalém e à cruz. Ele havia dito anteriormente que iria, por sua própria vontade, dar a sua vida por nós. Podemos ver isso em João 10, versículos 11 e 18, e que iria dar a sua vida em resgate por nós, de acordo com Marcos 10, 45. Com isso, implicava que nós éramos prisioneiros, sem a mínima possibilidade de escapar, e também que o preço que ele pagaria pelo nosso resgate seria o sacrifício de sua própria vida. Ele se tornaria nosso substituto, morrendo em nosso lugar. Da mesma forma como assumiu a nossa natureza humana ao nascer, assim também ele assumiria o nosso pecado e a nossa culpa com a sua morte. E foi isso que ele fez. Na cruz, ele suportou, embora fosse inocente, a temível penalidade que os nossos pecados mereciam. Isto é, a morte, que é a separação de Deus. É claro que a fé abrange muito mais do que a pessoa e a obra de Cristo. Mas essas duas verdades são essenciais. É claro também que a pessoa divina humana de Jesus, bem como a sua morte, carregando os nossos pecados, a encarnação e a expiação, se quisermos usar os termos teológicos, vão além da nossa compreensão. Passaríamos a vida inteira e provavelmente toda a eternidade tentando penetrar nas profundezas desses mistérios. Mas mesmo assim, os fatos narrados nos evangelhos são evidências suficientes para nós. O Filho de Deus se tornou humano em Jesus de Nazaré, morreu por nossos pecados na cruz e ressuscitou da morte para pagar o preço devido por eles. São essas verdades que o qualificam para salvar a nós, pecadores. Jamais houve algum outro que reunisse tais condições. Agora vamos ver algo a considerar. O terceiro passo é considerar que, além de nosso Salvador, Jesus Cristo quer ser o nosso Senhor. Ele é, de fato, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Por exemplo, é o que está escrito em 2 Pedro 3,18. E nós não temos a mínima autoridade de reparti-lo em dois, respondendo somente a uma metade e rejeitando a outra. Pois o fato é que ele faz ofertas, mas também exigências. Ele nos oferece a salvação, que é o perdão e o poder libertador do seu espírito, e exige a nossa lealdade total e consciente. Cristo também nos chama ao arrependimento. E isso não significa apenas remorso, um vago sentimento de culpa e de vergonha. Trata-se de uma virada decisiva, de um repúdio total a tudo que sabemos desagradar a Deus. Nem é somente negativo e referente ao passado. Inclui uma determinação de seguir o caminho de Cristo daqui em diante, de tornarmos seus discípulos e de nos aprendermos a obedecê-lo a todos os seus ensinamentos. Isso está escrito em Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. Ele disse aos seus contemporâneos que deveriam considerar os custos a segui-lo. E acrescentou que se nós estivéssemos dispostos a colocá-lo em primeiro lugar, antes mesmo de nossos relacionamentos, nossas ambições, nossas posses, não podemos ser seus discípulos. Isso está em Lucas 14, 25. Ele nos chama a uma lealdade irrestrita, de coração inteiro, nada menos do que isso. E por fim, algo a fazer. Os 3 primeiros passos foram atividade mental. Nós admitimos que somos pecadores e que precisamos de um Salvador. Cremos que Jesus Cristo veio e morreu para ser nosso Salvador. Consideramos que Ele quer ser também nosso Senhor. Mas ainda não fizemos nada a respeito. Então, agora, precisamos fazer uma pergunta que a multidão fez a Pedro no dia de Pentecostes. Irmãos, que faremos? Isso está em Atos capítulo 2, verso 37. Ou mais ainda,
A pergunta que o carcereiro de Filipos fez a Paulo e a Silas: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Atos capítulo 16, versículo 30. A resposta é: cada um de nós precisa ir pessoalmente a Jesus Cristo e implorar por sua misericórdia. Uma coisa é admitir que precisamos de um Salvador. Outra é afunilar a nossa necessidade de Cristo e crer que Ele veio e morreu para ser o Salvador do qual precisamos. Mas então temos algo a fazer: pedir-lhe para ser nosso Salvador e nosso Senhor. É esse ato de compromisso pessoal que falta a muitas pessoas. No versículo de Apocalipse 3:20, é Jesus mesmo quem está falando. E é isto que ele diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus se descreve como se estivesse parado do lado de fora da porta fechada de nossa personalidade. Ele está batendo para chamar a nossa atenção para a sua presença e para expressar o seu desejo de entrar. Então, acrescenta uma promessa: se abrirmos a porta, ele vai entrar e nós cearemos juntos. Ou seja, a alegria da comunhão que teremos um com o outro será tão intensa que pode ser comparada a um banquete. Agora, eu proponho abrirmos a porta. Aqui, então, está a pergunta crucial para a qual vínhamos caminhando. Nós abrimos a porta para Cristo? Alguma vez o convidamos para entrar? Essas perguntas eram exatamente as que John Stott precisava encarar. Veja o que ele diz. Há um depoimento dele. Intelectualmente falando, eu havia acreditado em Jesus a vida inteira, do outro lado da porta. Sempre me esforcei para fazer minhas orações pelo buraco da fechadura. Eu até empurrava algumas moedas por baixo da porta, em uma vã tentativa de pacificá-lo. Eu tinha sido batizado, tinha declarado publicamente a minha fé em Jesus. Ia à igreja, lia a Bíblia, possuía ideais elevados, me esforçava para ser bom e fazer o bem. Mas o tempo todo, muitas vezes, sem perceber, eu estava mantendo Cristo à distância, segurando do lado de fora. Eu sabia que abrir a porta poderia ter consequências imediatas. E aí, queridos, ele continua dizendo: sou profundamente grato a ele por ter me capacitado a abrir a porta. Olhando para trás agora, depois de mais de 50 anos, eu percebo que aquele simples passo mudou completamente o rumo, o curso e a qualidade da minha vida. Ao mesmo tempo, para evitar que alguém distorça o que eu escrevi, devo fazer 3 esclarecimentos. Vejamos então esses 3 passos trazidos para nós aqui por John Stott. Primeiro, não é necessário que a conversão ou compromisso com Cristo seja acompanhado de uma forte emoção. Como nossos temperamentos e situações são diferentes, as nossas experiências também variam e devemos evitar estereotipá-las. Dizia ele ainda: eu, por exemplo, não vi nenhum raio de luz, nem ouvi ressoar de trovão algum. Nenhum choque elétrico perpassou meu corpo. Eu não senti nada. Mas no dia seguinte, eu sabia que alguma coisa inexplicável havia acontecido comigo. E à medida que os dias foram passando e se fazendo semanas, meses, anos e até décadas, o meu relacionamento com Cristo foi se aprofundando e amadurecendo cada vez mais. Segundo ponto que ele trata, o compromisso com Cristo não é o fim. Depois disso vem muito mais, à medida que buscamos a maturidade em Cristo. Mas é um começo indispensável, algo de que testificamos ao dizermos publicamente: eu aceito a Cristo,
arrependo-me de meus pecados, renuncio ao mal. E por fim, como terceiro ponto, não tem a mínima importância se, embora saibamos que aceitamos a Cristo, não soubermos especificar o dia exato em que isso aconteceu. Alguns sabem a data, outros não. O que importa não é quando, mas se colocamos a nossa confiança em Cristo. Jesus chamou o começo de nossa vida cristã de novo nascimento. E esta analogia ajuda muito em vários aspectos. Por exemplo, ninguém tem consciência do dia do seu próprio nascimento físico. Nunca saberíamos a data de nosso aniversário se nossos pais não tivessem nos contado. A razão pela qual sabemos que nascemos, embora não nos lembremos do nascimento em si, é que hoje estamos vivos. E essa vida só pode ter começado com o nascimento. Com o novo nascimento ocorre muito semelhante a isso que falamos. Com estes esclarecimentos, voltamos a uma pergunta básica. De que lado da porta está Jesus em relação à sua vida? Do lado de dentro ou do lado de fora? Se você não tiver certeza, eu o aconselho a certificar-se agora. Pode ser como se alguém disse certa vez que você tem de passar a limpo, com caneta, aquilo que já havia rabiscado a lápis. Agora, essa questão é muito importante para permanecer na dúvida. Quem sabe seja bom você se retirar para algum lugar onde possa ficar sozinho, sem que ninguém o atrapalhe. Quem sabe também você possa procurar o seu discipulador. Eu sugiro que você releia a sessão sobre o compromisso com Cristo. Então, se você estiver pronto para tomar os passos que foram apresentados aqui, ou seja, admitir, crer, considerar e fazer, segue aqui uma sugestão de oração que você poderá fazer. Senhor Jesus Cristo, reconheço que tenho pecado contra Deus e contra os outros e seguido meu próprio caminho. Eu me arrependo do meu egocentrismo. Te agradeço pelo teu grande amor ao morrer por mim, por teres assumido em meu lugar o castigo pelos meus pecados. Agora eu abro a porta do meu coração a ti. Entra, Senhor Jesus. Entra como meu Salvador, para me limpar e renovar. Entra como meu Senhor, para controlar a minha vida. E pela tua graça eu te servirei fielmente por toda a minha vida, em comunhão com os teus outros discípulos. Amém.